Olá pessoal, Eduardo Corrêa com mais um vídeo. Nós vamos falar hoje sobre planejamento estratégico sobre rotas. Então esse aqui é uma videoaula, não é apenas um vídeo explicativo, é um videoaula. Fica aqui à disposição para futuros cursos, futuramente a gente pode estar sempre aqui vindo buscar aqui o conteúdo. Planejamento de rota é um fator importante para os gestores, né? Mas que todo agente de segurança precisa entender como é que funciona. Você planejar uma rota. É fato, né, que aparentemente é conhecimento de todos que a importância do deslocamento é fundamental para a segurança, para a vida de qualquer cidadão. Então, se o deslocamento é importante, a gente precisa ter um deslocamento seguro. Para isso, precisamos traçar alguns planos de rota. A rota não é simplesmente pega e vai, faz de qualquer maneira. Não funciona dessa maneira. Se fizer dessa forma, é lógico que poderá enfrentar um problema maior e você não vai estar preparado para aquela contingência. Então, quando a gente fala sobre segurança, a gente precisa ter um pensamento protetivo, um pensamento de prever situações e cautelar. Então, sempre vai ser preventivo, cautelar. Você vai ter que sempre fazer um pensamento de tentar prever as coisas. Então, você traçar uma rota é um procedimento de grande valor. O que seria uma rota? Nós temos um ponto A, pode ser o ponto de partida, e temos o ponto B, ponto de chegada. E, em alguns casos, nós temos umas outras paradas, A, B, C, D, E e F. Então, nós temos tudo isso aqui espalhado num plano. Eu posso ter um ponto direto ou alguns pontos de parada. Se eu tenho alguns pontos de parada, é mais perigoso ainda esse meu deslocamento. E quando falamos no meio urbano, nós vamos falar no meio rural e no meio urbano, nós podemos entender que no meio urbano é subdividido por quarteirões, ruas, enfim. É lógico que o caminho mais curto entre dois pontos é uma linha reta. Só que no meio urbano nós não vamos conseguir fazer isso. No meio urbano, as ruas são separadas por quarteirões, né? Cada quarteirão tem a sua rua. Às vezes você precisa acessar um ponto do outro lado do quarteirão e aí você precisa dar a volta, contornar esse quarteirão. Então, a nossa cidade ela é dividida por círculos ou por retângulos e quadrados, demarcando o território. Então, praticamente nós vamos fazer isso que eu desenhei aqui. Nós vamos fazer um zigue-zague, né? Contornando quarteirões até que eu chegue nos pontos que eu quero. Então, saí daqui, aqui é o ponto de saída. Eu fiz uma parada nesse ponto, fiz uma parada nesse, e aí sucessivamente fui parando. Pode acontecer, eu tenho uma missão específica, normalmente no transporte de valor e entrega de documento, que eu saio daqui, não vou direto ao plano C, ao ponto C que está mais próximo. Mas eu saio daqui, tenho que ir lá no B, que é aqui primeiro, para depois voltar a B, C, I, D, I, E e F. Ou seja, eu passo por ali, Correia, mas isso seria uma rota
perigosa, sim, estou colocando em risco, né? Porém, eu preciso daquela operação. Vamos lá. Se tenho horários e documentos específicos ou valores que eu preciso tirar primeiro, então eu tenho um valor muito grande aqui para tirar logo no C. Então eu já descarrego ali isso no transporte de valor. Então a primeira rota, o primeiro local que eu vou descarregar vai ser o de grande monta, para justamente não ficar carregando, né, valores acima. Mas eu tenho um grande aparato, que é uma quantidade de homens relevante, e eu tenho um veículo específico, especial, um veículo blindado para isso. Agora, no transporte de pessoas, né, como SPP, às vezes esse VIP ou essa autoridade precisa de passar por pontos. É a vida da pessoa. O ideal seria, né, se a gente pudesse vir passando nos pontos mais perto, até chegar no último, que é o mais distante. E às vezes esse último, você precisa aqui retornar para lá, voltar para o ponto A. Às vezes sim, às vezes não. Então, se eu posso planejar isso aqui na minha vida natural, meu cotidiano, na minha vida urbana, eu posso calcular isso aqui. Se eu saio da minha casa com 5, 6 funções para fazer, eu faço as mais próximas e assim sucessivamente. Ou eu vou até o final e retorno também. Isso vai depender muito do grau de criticidade daquela pessoa, daquele valor, daquele objeto na qual você está carregando. Então nós podemos mencionar diversas formas. Isso aqui é multifacetado. De várias formas eu posso fazer. E multidisciplinar. Nós precisamos entender alguns conceitos para que bolar esse plano aqui de contingência ou bolar as rotas. E nós vamos falar sobre isso. A nossa aula de hoje é justamente isso. Normalmente, a gente depara com esse tipo de vídeo aqui. Vou botar um vídeo e vamos falar um pouquinho desse vídeo. Então, senhores, vocês veem de que maneira é a abordagem. O carro está à sua frente, normalmente, está à sua frente, ele para, freia, então ele engarrafa o trânsito e aí faz dessa maneira aí, esse modo operandi, dessa forma, abre as portas e sai. Isso é um método, modus operandi do criminoso. Existe outros? Sim, poderiam fechar a via, enfim. Mas normalmente urbano, o que acontece é isso aí. O rural também. O que acontece é isso que eu acabei de mostrar para os senhores. Então nós precisamos, antes de traçar as rotas, entender emboscada, contra-emboscada, sabotagem e contra-sabotagem. Também vamos mencionar no vídeo de hoje. Mas, para um melhor entendimento, a gente precisa de alguns tópicos importantes. Primeiro, no mínimo, 2 rotas. Então eu coloco aqui 2 rotas. Essas 2 rotas seriam o quê? O plano A e o plano B. Tá? Plano A e o plano B. Se tiver qualquer tipo de problema no plano A e no plano B, é interessante que eu tenha um plano C. Mesmo que ele seja improvável de eu passar por ali. Mas eu preciso estudar essas 2 rotas. A rota A, né, que é o caminho a percorrer, eu vou estudar com mais profundidade. Eu vou desmiuçar mais. A rota B, eu faço com um pouco menos de intensidade, mas preciso também compreender alguns fatores. A rota C é a rota de emergência.
Caso dê ruim não, nenhuma dessas duas, eu tenho a terceira. Então eu tenho 3 rotas para seguir, beleza? Aí eu preciso também de uma rota ABC, uma rota delta, e uma eco, que significa uma rota de emergência, e uma rota de extração. Essas rotas seguem o caminho que eu preciso percorrer, de o ponto A ao ponto B. A rota delta e a eco, eu regresso, eu volto para uma posição segura, ou eu volto para um abrigo, um esconderijo mais próximo, ou eu volto para o meu ponto de saída, meu ponto de largada. Por isso que eu não devo abandonar o meu ponto de largada, meu ponto seguro. Meu ponto seguro, eu preciso deixar seguranças naquela localidade, naquela região. Preciso ser bem seguro no que eu estou fazendo. Vai depender tudo do orçamento. Tudo nós falamos sobre o orçamento. Então, o orçamento, ele é fundamental para qualquer tipo de operação, qualquer tipo de planejamento. Beleza? E aí, traçados-se todas essas rotas, né, alguns elementos importantes no meio urbano, eu vou mencionar, são as ruas arteriais, as ruas, vamos começar pelas ruas locais, as ruas arteriais, né? Vamos falar também sobre as rodovias. Todas essas, por que eu menciono isso? Porque essas ruas, eu tenho que entender se elas passam por um terreno, uma área de domínio marginal. Então eu tenho às vezes uma rua coletora, né, que ela recebe das ruas locais e ela vai soltar na arterial. Então a rua coletora normalmente cruza bairros dominados por facções. Então eu tenho que evitar esse tipo de abordagem. Eu estava fazendo no Rio de Janeiro um planejamento, mas é que eu preciso estudar um pouco mais, que é o nosso vídeo sobre a realidade do Rio de Janeiro. Então hoje em dia você passa por uma rua coletora e você encontra uma barricada. Então nas próprias ruas coletoras hoje já está perigoso. Antigamente as barricadas ficavam nas ruas, as ruas internas, nas ruas locais, onde as pessoas transitavam, onde você estaciona teu carro, próximo da tua casa. As coletoras, que são aquelas de fluxo um pouco mais intenso, né? Você não tinha a ação da marginalidade. Hoje você já tem essa ação. E eu já não posso fazer de qualquer maneira mais. Eu preciso agora entender aonde o crime já dominou. O Rio de Janeiro, em torno de 2025, o Rio de Janeiro hoje já conseguimos enxergar barricada em ruas coletoras. Nas arteriais é difícil, porque as coletoras desembocam nas arteriais. As arteriais a gente consegue chegar até 60 km por hora. E já fica difícil, mas pode acontecer. Mas ainda é seguro você passar naquela condição, caso você passe com um comboio e que você tenha veículos que não chamem atenção, discricidade. É um outro elemento para um deslocamento seguro. Devemos sempre observar, sempre falei aqui, né, sobre túneis, pontes, vielas, a densidade demográfica daquela região, né? Se é uma região de comércio, uma região onde existem muitas pessoas passando por ali, né? Rotatórias é algo perigoso demais. Rotatória é aquela que você faz uma volta, né, para acessar uma outra via. E normalmente rodovias e viadutos, né, em túneis ali, final de túnel, final de viaduto, porque são uma estrutura que tem uns pontos cegos, tem uns pontos perigosos, uns pontos críticos. A gente precisa entender isso aí para que planejar.
De que forma eu vou combater esse tipo de ação? É uma equipe bem coesa, uma equipe bem treinada, batedores, veículos que vão à frente, ou moto, ou carro, e esses veículos vão parar em pontos críticos, dominando aquela região ali. Então, quando o comboio vier, passa de uma vez. Então, é importante esse trabalho de uma equipe avançada, de uma equipe que vai à frente há umas 2, 3 horas à frente para entender como é que está, olhar, enxergar. Uma equipe que vai e volta, fica fazendo ponto ao ponto. Aquela equipe fica instalada no local. Equipe disfarçada de cidadãos também é importante. Enfim, existem várias regras, várias formas de você tentar diminuir, né, esses riscos. E para você traçar uma rota, você precisa justamente pegar o mapa. Nós temos uso hoje de tecnologia, drone, GPS, enfim, tem uma rede de tecnologia para que você possa mapear. Não, vou evitar esse caminho, vou passar por aqui. Você vai traçando, desenhando. Vamos desenhando a rua. De que maneira? Isso uma equipe vai sentar e vai sair daqui. Vamos pegar a principal, vamos fazer isso. Algumas vias principais têm muito acesso também à comunidade. Você precisa mapear tudo isso. Quando você enxergar uma área de domínio territorial inimigo, você pode botar um agente ali escondido, disfarçado, mas não pode ter estereótipos. Esse agente ele tem que estar no meio do povo. Aí entra a técnica do homem cinza. E aí tem que estar ali, observando, olhando, escutando. Então tudo isso depende do quê? Do valor. A gente sempre fala do orçamento. Podemos fazer de qualquer maneira? Amarra? Pode. Mas se acontecer um grande QRU, sair do seu controle, entrar numa crise, como é que a gente resolve crise? A gente resolve com manobras evasivas, isolamento do local, vai evitar o contato direto com o pessoal hostil, né? E abrir fogo, entrar em conflito. Ou seja, existem métodos para você precaver, eliminar esses tipos de ações. E aí você vai traçando a sua rota, vai desenhando. A cada ponto crítico que eu passar nessa localidade, eu encontrei aqui uma situação crítica, eu circulo essa situação dentro do meu mapa, e aí aqui eu vou mencionar de que maneira eu enfrento aqui essa situação. Então aqui eu preciso de um agente que ele fique infiltrado para coletar informações. Então inteligência contra inteligência sempre funciona. Aqui eu preciso apenas de um carro de escolta parado aqui, um veículo parado aqui. Quando o comboio passar, ele vai permanecer até o comboio ir embora, porque às vezes é o local de retorno. Então ele pode se deslocar, depois ele volta. Nós fazíamos isso na escolta armada. Uma equipe velada vai ficar num ponto crítico, numa curva, num acesso a uma rodovia, ou apenas numa rotatória. Muitas das vezes, quando a gente vem em comboio, numa equipe de escolta armada, tem uma equipe de policial escondido, um carro velado escondido. Isso é um procedimento feito. Pode ser com SPP, pode ser com outros carros. Até um carro de escolta parado ali, de uma empresa de transportes de valores, escolta armada. Existem meios para isso. Existe um serviço de monitoramento, que aí você também pode colocar esse tipo de agente disfarçado. Ou eu apenas vou balizar. Então, o importante é que você circule no teu mapa os pontos críticos e de que maneira que você vai diminuir aquilo. Até recrutando pessoas daquela região, agentes daquela região. Então, tudo isso são métodos para que evitar uma surpresa,
a emboscada ela tem um grande fator, surpresa. Daqui a pouco nós vamos ler alguns slides aqui e vamos esclarecer um pouco melhor. Mas encontrei uma ponte. Nesse ponto eu tenho uma ponte. Vou passar nessa ponte de qualquer maneira? Ou um túnel? Não. Nesse ponto, o comboio que está vindo por aqui, a equipe avançada ela vai e para no acesso à ponte, ao túnel, aquele ponto crítico. Ou ela fica aqui, ou uma outra equipe passa e posiciona depois. Aí meu comboio vai passar tranquilamente. E assim sucessivamente, pessoal. Então, às vezes, não é só aquele comboio fixo, em que está ali, um comboio ali destacado, que é o elemento, só tem aquilo ali, não. Tem outras ramificações. Bem escondida, bem disfarçada, que eu falei, que é a descrição. E aí vamos batendo de ponto em ponto. Mas temos que ter isso, o plano A, o plano B e o plano C. Deu ruim nessa rota, por acaso aconteceu um acidente, um bloqueio, uma manifestação. Então, já que aqui eu tenho que virar para a direita, eu permaneço por aqui para tentar acessar esse ponto de uma outra forma. Não sei, o mapa ele vai desenhar para você. Você tem que desenhar no mapa. Então, esse aqui, pré-definido, eu posso dizer que essa é minha equipe alfa, né? minha pista alfa, né? E essa aqui já é Bravo, olha. Mapeado, eu já mapeei que esse percurso que eu fiz aqui já é Bravo. E se der ruim aqui, eu tenho a Charlie, mas a Charlie sai do ponto A. Então a Charlie vai vir aqui, sai do ponto A. Tudo isso vai ser mapeado. Às vezes não dá. Tem um percurso aqui que não tem jeito, que vai ter que se entrar num gargalo. Muito cuidado com o gargalo. Então, se duas pistas elas vão ter que se encontrar, só tem aquele ponto ali para passar, ali é um gargalo. Esse gargalo é um ponto crítico. Então, as informações não podem vazar. Beleza? Vamos ler alguns dos slides sobre emboscada e contra-emboscada, que nós vamos compreender um pouco melhor, vamos entender um pouco melhor esses fatores. Então, esse slide aí, ó, são os procedimentos de contra-emboscada e contra-sabotagem. Beleza? Vamos iniciar nossa matéria também junto com esse slide. O objetivo dessa aula, beleza? Vamos lá. Compreender os conceitos de contra-emboscada e contra-sabotagem. Identificar os princípios, identificar os principais riscos e ameaça à escolta. Aprender os procedimentos preventivos e reativos. Reativos já são reações. Integrar estratégia tática de segurança. O que é contra-emboscada? Nós já falamos aqui, vários vídeos falamos sobre isso. Conjunto de ações para prevenir, detectar e reagir à emboscada. Então nós temos 3 verbos aqui. Primeiro, prevenir. Sempre vamos trabalhar com prevenção. Vamos trabalhar com detecção. Detectar é estar atento, é estar em vigilância. E agir é emboscada. Então nós precisamos de uma equipe bem coesa, bem treinada, a estar observando e também a estar em ação. O foco: antecipar o inimigo e proteger a vítima. Eu botei aqui o VIP, mas pode ser também qualquer coisa. Então a antecipação é importante. O tempo para a gente é crucial. Para eles é a surpresa, para a gente é a antecipação. Tipo de emboscada. Nós temos emboscada linear e em L. Já falei alguns vídeos sobre isso. Temos emboscada em V, que é o cerco. Emboscada em V, o ideal sair é numa manobra evasiva. A falsa barreira policial é um dos métodos, né? Modus operandi
marginal, que hoje em dia quase não se vê, mas normalmente isso aí também era feito. Esse próximo slide, procedimentos de contra-emboscada, prevenção, o planejamento de rotas com alternativas, acabei de dizer as alternativas, varreduras prévias e análise de risco. Varredura prévia é importante. Veículos blindados e batedores. Isso também leva tudo em relação ao orçamento. E a alternância de trajetos e horários também. Nos nossos trajetos nós podemos alternar, não ficar batendo só apenas essa rota. Infelizmente, algumas vezes vamos ter que repetir. Mas é um grande erro, né? Achar que aquela rota ali está assim, então vai dessa maneira mesmo. Temos que alternar essa rota e os horários. Nesse próximo slide vamos ver procedimentos reativos durante a emboscada, que é a ruptura do contato imediato. O que seria isso? Ou você passa, invade, ruptura daquele contato, você tem que eliminar aquele contato imediato. Manobras evasivas com prioridade ao veículo VIP. Cobertura armada de equipe, aqui já está entrando no combate direto. E a comunicação rápida e segura com o apoio externo. Muito importante comunicação. Comunicação é muito importante. Temos que ter redundância de comunicação, materiais bons, temos que analisar, fazer um treinamento para isso. Treinamento é a base do sucesso. O que é a contra-sabotagem? São um conjunto de ações para evitar interferência, ataques ocultos ou falhas induzidas. Sabotagem visa criar brechas operacionais sem confronto direto. Então, alguns modus operandi são modus operandi inteligentes. Eles são inteligentes, vão criar sabotagem para que não tenha confronto direto. O que é a contra-sabotagem? É um conjunto de ações para evitar interferência, ataques ocultos e falhas induzidas. A sabotagem visa criar brechas operacionais sem confronto. Já falei. Exemplos de sabotagem. Sabotagem, temos o IED. São explosivos. Uso direto em veículos ou em rotas. Tá? Cuidado. Manipulação mecânica de veículos. Ou lá cria um defeito no veículo. Interferência das comunicações. São aqueles bloqueios normalmente feitos em rurais. Então, via satélite, telefone celular, às vezes para de funcionar. Então, rádio, depende do rádio, depende da frequência. Então, precisa estudar isso, tecnologia. Outra coisa, vazamento de rotas e horário. Vazamento, a gente pode ver no ciclo aqui, temos veículos, informação e equipe. Então, isso vaza. A comunicação, ela vaza entre informação e equipe. Você trabalhar em cima disso. Falsificação de identidade de equipe. Às vezes, uma grande equipe pode entrar um elemento infiltrado, um espião. Beleza? Muito cuidado. Não é coisa de filme. É coisa real. Procedimento de contra-sabotagem. Prevenção. Inspecionar rigorosamente dos veículos. A inspeção rigorosamente do veículo é muito importante. A inspeção de veículos e de locais e deixar esses veículos sempre em observação. Controle e acesso a informações e equipamentos. Checagem de comunicações de sensores. Importante. Sistemas eletrônicos de segurança, comunicação, checagem o tempo todo. Verificação de credenciamento da equipe e de terceiros. Isso também é um outro detalhe importante para se fazer. É você fazer um catálogo, catalogar as pessoas e criar meios, pulseiras, crachás, né? Acesso digital àquelas pessoas específicas para cada tipo de segurança e cada local que ele possa acessar. Ações em caso de sabotagem. Isolamento do item.
Isolamento daquilo que tem valor. Esse isolamento do valor, do dinheiro, do VIP, enfim. Veículo comprometido, tem que sair fora, tem que isolar ele, sair fora. Retirada imediata do VIP ou do valor. Acionamento das autoridades competentes, importante. E análise e reforço da segurança. Às vezes, nesse trajeto, a gente faz comunicação com a segurança local. Mas, dependendo da missão, não vai poder contar com isso. Integração tática. Né? O que são integrações? Integração tática. Contra emboscada e contra sabotagem. Atuam em conjunto. Treinamentos conjuntos, simulações e protocolos unificados. Inteligência ativa e uso de tecnologia, GPS, drones e inteligência artificial. Falei sobre isso. Conclusão. Segurança depende do planejamento, inteligência e ação rápida. Equipe deve estar sempre um passo à frente das ameaças. Repetição e treinamento garante eficácia e atualizações dos treinamentos. Que não adianta de nada se a gente não atualizar os treinamentos. Temos que atualizar sempre modificando alguma coisa. Então, traçar uma rota é justamente isso. Observar os pontos críticos e as medidas, contramedidas. Ter inteligência no campo, dominar o campo, da onde você vai fazer um percurso. Beleza, pessoal? Então, a aula de hoje é só apenas esse videozinho. Espero que tenha ajudado os senhores. Né? Precisamos entender, mencionar, escrever. E assim que aparecerem novas coisas, novidades, eu venho trazer para os senhores nos próximos vídeos. Obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo.